Um jovem de 30 anos de idade na Bíblia, solteiro, solteirão, um dos mais cobiçados da época. Tinha muitas pessoas ali, moças interessadas nele. E ele tem uma história especial. E você também foi chamado, tem o mesmo chamado dele para ter uma história especial. Gênesis 41, verso 46. Gênesis 41, 46 diz: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Um jovem ali de 30 anos, na época que ele começou a servir, Deus, Ele quer fazer alguma coisa diferente em 2024. Deus, Ele mudou o ano. A Bíblia fala várias vezes das estações, e ela demonstra claramente que Deus cria estações e o tempo para que venha frutos em nossas vidas, para que algo diferente aconteça. Não é para repetir. Se fosse para repetir, só ia ter um ano. Mas Deus escolheu mudar o ano. Deus escolheu que as coisas acontecessem. Deus escolheu que o sobrenatural venha sobre você e sobre a sua casa. Quantos já viram aquela foto do antes e do depois, não é? A pessoa tira a foto ali, 150 quilos, mais ou menos. Uma foto. Aí vem a outra foto, 80 quilos, 70. Antes e depois. Deus está chamando a gente para viver o depois nas nossas vidas. Deus quer tirar a fotografia sua do depois na sua vida. A foto do antes já foi. 2023 já foi. Deus está te chamando para tirar a foto do depois na sua vida. Deus está te chamando para trazer algo novo sobre a sua vida. É Deus te chamando para coisas mais altas. Você não pode estar dominado pelos pensamentos de 2023, porque isso é o antes. Sabe o que acontece? Todo o seu corpo, todas as células do seu corpo possuem memória. Uma vez eu fui no nutrólogo, o meu nutrólogo bacana, né? Eu fui lá e tal, queria perder peso. Aí a primeira coisa que ele me indicou foi uma churrascaria. Eu falei, isso é bacana. Que normalmente bota salada e não sei o quê. Mas eu gosto de comer salada, com muita salada, fruta, verdura. Mas ele já me indicou logo uma churrascaria. Ele perguntou, qual que você gosta? Eu falei, eu gosto dessa. Ele falou, tem uma muito boa ali, ó. Eu falei, esse nutrólogo é bacana, hein? Deus, Ele tem algo especial para esse novo ano de 2024 na sua vida. Deus, Ele tem uma receita nova para a sua vida em 2024. É a palavra de Deus, são os mesmos princípios, os mesmos fundamentos. Mas você sabe que com os mesmos ingredientes você pode fazer coisas diferentes, não é? E Deus tem os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, mas Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer arrumar algo novo, uma receita nova. Deus não te chamou para viver as coisas do antes. O Espírito Santo de Deus está batendo a sua porta.
a porta do teu coração. Deus quer dominar a tua vida. Toda vez que vem um pensamento de morte na sua vida, quem está batendo é o diabo. Toda vez que vem uma mentira, um desânimo, é o diabo. Toda vez que vem algo dizendo que não vai dar certo, porque qualquer coisa que você for fazer, vai demandar muita energia sua. Principalmente se você quiser fazer algo grande, abençoado, que você sonha. Vai demandar muita energia. E o diabo tenta te paralisar, falando que não vai dar certo. Essa é uma palavra do diabo. O Espírito Santo, ele quer encher o teu coração e tirar toda a palavra do diabo, toda a palavra de desânimo, toda a tristeza, para que você possa avançar na sua vida. Você não pode se apegar naquilo que o diabo quer para você. Você não pode ser cheio do Espírito Santo em 2024 como você era em 23. Você tem que ser uma pessoa diferente, cheia do Espírito Santo de Deus. Gênesis 41, verso 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Aí vai falando o trabalho dele. E aí, eu queria que você lesse no verso 50. Antes dos anos de fome, então José estava com 30 anos, tinham 7 anos de fartura, ou seja, até os 37 anos dele ia ser fartura no Egito. Antes dos 37 anos, né? Mais ou menos ali nesse período, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, que era a esposa dele, né? E aqui tem vários nomes bonitos que você pode dar para filhos, filhas, né? Asenate, Potífera, On. Deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esse foi o primeiro filho que José teve. E ele diz que Deus fez ele esquecer o sofrimento dele e a casa do pai dele. Deus, ele nos chamou para viver algo novo em 2024. É para esquecer o passado, é para esquecer o que aconteceu. Cara, se José revelava o sonho do padeiro, revelava o sonho do copeiro, revelava os sonhos de Faraó, ele tinha a interpretação dos sonhos dele. Ele tinha claramente a interpretação dos sonhos dele. Existia uma profecia que José conhecia bem. Essa profecia foi dada em Gênesis, capítulo 15, verso 13. Eu queria que você lesse comigo. Que diz: então o Senhor lhe disse, falou para Abraão, né? Anos atrás: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ele sabia que havia uma profecia sobre a descendência de Abraão, que ela seria escravizada. Ele sabia que Deus tinha um plano. Quando ele foi vendido como escravo, ele viu que estava acontecendo uma profecia, estava se cumprindo uma profecia na vida dele, na vida de Abraão, de Isaac, na vida de Israel,
estava havendo o cumprimento de uma palavra. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Deus, se você estuda a Bíblia, do início ao fim, você vê que Deus não é um Deus que fica repetindo muitas coisas, não. Começa lá em Gênesis que Deus já começou criando um bocado de coisa. Inclusive essa pessoa linda aí do seu lado, né? Você olha para ela e fala, como Deus, né, foi abençoado em te criar. Deus, Ele é Deus de criar coisas novas. Deus não é muito de repetir o passado. E José foi vendido como escravo, mas ele sentiu uma dor enorme, porque ele era ser humano. Quem tem aquela unção, não é isso? Você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe uma palavra de Deus, você fica cheio de fé. Mas quem é ser humano como José, que também às vezes a fé tenta ser um pouco abalada, as dúvidas tentam aparecer, as tristezas vêm para te apertar a sua fé. E José teve a fé dele apertada ali. Mas José, ele tinha o Espírito Santo. E quando as coisas apertavam, o que ele fazia? Ao invés de ouvir a voz da carne, a voz das trevas, ele ouvia a voz do Espírito Santo, e a fé dele aumentava, e ele falava, eu estou sentindo magoado, triste, porque eu fui vendido como escravo, meus irmãos me traíram, mas eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa nesse lugar, eu sei que Deus está me trazendo aqui para algum propósito. E às vezes, quanto mais convicção você tem do milagre, mais o diabo tenta ver se você tem fé mesmo. E Deus também permite, você ser empurrado, para ver a sua fé, para ver se você crê mesmo no Deus de Abraão. Abraão foi até quase sacrificar Isaac, irmão. Quem que falou isso para Abraão fazer isso? Foi, Deus. E ele vai fazer a mesma coisa com você. Se você quiser viver os milagres de Abraão, você tem que ter a fé de Abraão. No nome de Jesus não vai precisar de sacrificar ninguém. Graças a Deus, né? Acabou com isso. Graças a Deus, Jesus já foi o sacrifício. Mas Deus vai pressionar a sua fé. Deus vai ver o tamanho da sua fé. Você vai ter que manifestar a tua fé. Deus te chamou para viver pela fé. Viver pela fé significa que quando as coisas estão te pressionando, você tem que viver pela fé. Você tem que agir pela fé. Você tem que confiar no Deus que te chamou. E José, ele estava com um passado ali, segurando a vida dele. Ele sentia dor. Ele foi para a prisão. A fé dele, foi empurrada. Em inglês é push, né? Push. Push, push. Push, push, push. É pressionar, irmão, te empurrar, para você ser testado, porque a prova da sua fé, irmão, é um milagre que está nascendo. A prova da sua fé significa um milagre muito grande chegando na sua casa. A prova da sua fé é algo sobrenatural sendo derramado na sua casa, na sua vida. E você tem que se mover pela fé. José foi para a prisão, e ali na prisão, ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus. José era muito cheio do Espírito Santo.
E você tem que ser cheio do Espírito Santo aonde você está hoje. Porque é hoje o dia que Deus vai te colocar no novo momento, no sobrenatural. Hoje é o dia do de repente de Deus fazer algo novo. Agora é o momento que Deus está realizando coisas novas. Vamos ver o outro filho de José. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus, olha o que estava iniciando ali na terra. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Chegou o fim da fartura e José estava prosperando. É por isso que você não tem que confiar na economia. Você tem que confiar no Deus que criou todas as coisas. Enquanto a economia estava começando a piorar, estava indo para o lado ruim, as coisas para José começou a acontecer, começou a melhorar. É por isso que a gente não anda na lógica humana, a gente anda na lógica de Deus. Ninguém entende por que o povo de Deus prospera. É porque a gente anda na lógica de Deus, e a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Eu queria que você abrisse comigo Joel, capítulo 2, verso 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É tempo da gente receber o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que vir dentro de você. O avivamento começa dentro de você. É mais fácil procurar o avivamento do vizinho do que o nosso, porque a gente gosta de ficar olhando para os outros. Mas o avivamento é um sinal do avivamento forte. Fala para a pessoa do seu lado, é um sinal do avivamento forte. Forte, irmão. Esse significa que Deus está descendo, que a glória de Deus está descendo. É quando a gente não fica olhando para a vida do vizinho. A gente está olhando na nossa vida com Deus. Em nós fazermos as coisas certas porque a gente está olhando para Deus. Esse é um sinal do avivamento forte na sua vida. Você está pensando em tudo que você está fazendo, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Para fazer porque é o correto. Porque Deus ensina assim na palavra dele. É um sinal forte de avivamento. Isso faz milagres acontecer na sua vida. Ele fala que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tinha uma profecia sobre José, que eles seriam, escravizados no Egito, seriam escravizados. Mas aí no verso 14 de Gênesis 15, fala que: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos frutos. Deus, Ele vai fazer você andar com muitos frutos na terra. Não importa o tamanho da circunstância, da guerra, da luta, Deus vai te fazer sair por ela com muitos frutos. Você tem que viver todos os dias olhando assim, que você está vivendo para alcançar muitos frutos. E Deus vai trazer muitos frutos. José viu a frutificação na vida dele. É isso que nós lemos lá. Vou ler de novo. Verso 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Outros textos dizem: me fez frutificar. Deus estava dando frutificação, prosperidade à vida dele. É tempo de nós frutificarmos. É tempo da gente deixar o antes e olhar para o depois. É tempo de você pensar no depois, na sua vida profissional, física, aleluia, física,
academia, ginástica, futebol, muay thai, jiu-jitsu. É tempo de você pensar no depois. Custe o que custar, você tem que fazer o depois na sua vida. Emocional é o depois. Você não pode ficar preso nas emoções do passado. Se José ficasse preso ali nas emoções do passado, sem perdoar os irmãos, qual a graça? O que Deus faria? Se você fica preso no passado, você não constrói nada de novo. Você precisa estar focado no novo de Deus para 2024 na sua vida. Você tem que esquecer as emoções de 2023. Quando você começa a ficar magoado, triste com alguém, já viu? A pessoa, a depressão leva a pessoa... Às vezes ela fica ali, começa com um pensamento, puxa outro pensamento, depois puxa outro pensamento, depois vai para outro, depois para outro, um pior que o outro, depois para outro, depois para outro. Aí a pessoa vê, passou o dia inteiro, passou a semana inteira, passou o mês inteiro. Quem fica preso no antes... não vai criar o depois na vida dela. Tem que quebrar os pensamentos e começar a olhar a vida crendo que Deus vai realizar algo maravilhoso, que tem algo maravilhoso para acontecer, porque Ele disse que derramaria do Espírito dele sobre todos os povos, e Deus está derramando sobre o Brasil o Espírito dele, a unção dele. É diferente quando Deus vem e derrama o poder dele. Queria que você abrisse comigo Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Tem que criar a foto do depois na sua vida profissional. Você não pode aposentar, você não pode parar de sonhar. Você tem que produzir. Se não, irmão, Deus vai te aposentar, vai para a glória, aleluia. Você não quer produzir, não quer fazer nada aqui? Glória a Deus então, né? Fala, Deus, estou pronto, pode levar. Mas se você está aqui, Deus quer que você seja produtivo. Senão você fala assim, não, Deus, tá bom, vou parar de produzir, quero ir para os céus, despede todo mundo, né? Espera Deus te chamar. Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente esteja cheio de alegria, que acorde todo dia motivado para fazer as coisas. O diabo que quer que a gente acorde desperdiçando o tempo, pensando em perder a vida, pensando em desistir da vida, pensando em desistir de sonhos, pensando em desistir de realizar. O diabo quer que a gente acorde assim todo dia, na foto do antes. Mas Deus quer que você esteja olhando a foto do depois. O que é o depois na sua vida? Prega a foto lá do depois. Ah, mas como que eu vou fazer uma criação assim? É um sonho grande demais, bispo. Eu não... Fala para o chat de Piti lá, fala. Crie para mim uma imagem assim, assim, assim de mim e tal, no futuro, tal, tal, tal. E vai criar lá para você. E você vai ficar olhando, olha lá eu no futuro lá, ó. Mas você nem precisa disso, só você olhar e mentalizar, eu no futuro, eu no depois, eu no amanhã. É eu no amanhã nos meus relacionamentos. A gente tem que procurar aproveitar cada segundo com as pessoas que estão à nossa volta. De que adianta a gente viver o ontem? Tem gente que acha, eu vou conquistar a namorada. Aí o cara faz tudo. Planta bananeira, aquela paixão, dá a volta 10 vezes em Brasília de bicicleta, escrevendo eu te amo em todas as árvores da cidade, escreve até grafitar, às vezes faz,
Não pode não. Mas às vezes tem gente que faz aquela paixão, depois não escreve nem na parede de casa. E aquele amor que o cara grafitou na cidade inteira? Se você quiser ter um depois nos seus relacionamentos, você tem que começar a parar de se acomodar e fazer coisas novas. Você tem que parar de viver o antes e viver o novo. Porque Deus é o Deus de criar coisas novas. Você tem que botar um depois nos seus relacionamentos. Você tem que botar um depois. Ou esse relacionamento, irmão, vai dar certo, é de Deus, ou não vai também. Fica enrolando demais ali 30 anos para casar e fala, não, vai plantar batata para lá, eu vou plantar para cá. Cada um cuida da sua vida, não é? Vai ficar 30 anos. Deus, Ele quer que você bote um depois na sua história. Deus quer que você crie uma foto do depois. Para os seus filhos. Seja o melhor pai, a melhor mãe que você puder. Para os seus pais também, seja o melhor filho que você puder. A melhor filha que você puder. Irmão, no máximo 120 anos vocês vão estar juntos aqui na terra. Então você faz bem feito esses 120 anos. Não é? Falta de compromisso um com o outro. São 120 anos só, vamos fazer bem feito. E esse é o ano de 2024, vamos fazer bem feito. Vamos fazer o nosso melhor. Eu que não vou falar para Deus para chamar minha senha. Se Ele quiser, Ele vai ter que insistir demais, lá quando eu tiver com 120 para mim ir. No nome de Jesus. Porque eu vou brigar. Você tem que brigar para fazer acontecer em 2024. É o ano da sua foto do depois. É tudo novo. Ele fala, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Agora eu lembrei por que eu fui falar do meu nutrólogo. Eu falei, eu esqueci o que eu ia falar. Só lembrei da churrascaria. Aí eu lembrei agora. É que ele falou, eu falei, eu estava perto de um peso lá. Eu falava, doutor, por que o meu peso não fica perto daquele outro? Passa ano, vem ano, vai ano, e eu estou sempre perto daquele peso, doutor. Por que o meu peso não vai ficar perto daquele outro número ali que eu quero? Porque ele sempre sobe um pouquinho, desce um pouquinho e volta. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho e volta. Eu falei, doutor, misericórdia, por que é isso? Ele falou, todas as células do seu corpo têm memória. E elas vão voltar para a memória delas. Eu falei, a partir de hoje eu vou botar uma nova memória no meu corpo. A partir de hoje eu vou colocar memórias novas. E eu lembrei agora o que eu queria te falar. É que todas as células do seu corpo lutam por aquilo que você quer criar. Por aquilo que você visualiza. Por aquilo que você está almejando. Pelos teus sonhos. Todas as células do teu corpo têm memória. E elas vão te levar, te carregar, te empurrar. O dia que você estiver cansado, você vai levantar porque as células vão te levantar. Você acha, eu acordei hoje, tive um sonho, não sei o quê. Você acha que foi uma guerra espiritual, alguma coisa? Não, irmão. É as células suas que tá te levantando para você guerrear espiritualmente. É as suas células te empurrando. Porque o Espírito Santo está dentro delas também. E o Espírito Santo vai te impulsionar. Porque ele fala assim, verso 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Fala comigo, repete bem alto. Não, mas fala alto assim. Fala, no nome de Jesus. Sai cegueira espiritual da minha vida, no nome de Jesus. Eu quero ver, eu quero reconhecer o que Deus está fazendo de novo na minha vida, amém?
Ele fala: até no deserto vou abrir um caminho e riachos. No ermo. Isso aqui ele está falando para os irmãos que estão passando alguma luta, preocupados, achando que é o fim, que não tem solução, que está difícil demais, que ele nunca vai ganhar mais de R$1 milhão por mês. No nome de Jesus você vai ganhar mais de R$1 milhão por mês, mais de 2, de 3. Você vai fazer o que você quiser nessa vida. O Deus de Jacó está com você. A Bíblia diz que Jacó começou a prosperar, que Deus o abençoava de tal maneira, depois que ele fez o compromisso de dizimar Deus. Você vai crescer, irmão. O diabo não vai te pisar na sua cabeça, não. Você que vai pisar na cabeça dele. Você vai pisar na cabeça do maligno, do maldito, do derrotado, do inimigo, do ladrão. Deus vai te fazer crescer muito maior do que você sonha. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele fala assim: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ô irmão, você é imagem e semelhança de Deus, expressão de Deus na terra. Levanta essa cabeça, irmão, senão Deus vai ficar com vergonha de você, vai olhar assim: nossa, que menino cabisbaixo, que menino desanimado, parece mais um filho do que um filho meu. Deus quer que você levanta a cabeça, que você bota os sonhos no alto. É para sonhar grande, é para realizar, porque o Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Ele gera o querer e o realizar. Não é da sua cabeça, não. É Deus que te dá visão. E o diabo, sabe o que é da sua cabeça? É o diabo te falando que não vai acontecer. Da sua cabeça é o diabo tentando falar que não tem como. Porque de Deus, irmão, é que vai acontecer.